A parábola do filho pródigo, terceira parte, aplicação. A intenção de Jesus era descrever a atitude dos fariseus e mestres da lei em relação aos coletores de impostos e às prostitutas. Ele havia sido acusado de receber aqueles pecadores e de comer com eles. Tinham-lhe dado a entender que, associando-se com os proscritos, ele mesmo seria banido. Jesus contou essa parábola na qual o pai manda matar o novilho cevado e diz, abre aspas, comamos e regozijemo-nos, fecha aspas. Queria mostrar aos escribas e fariseus por que comia com publicanos e meretrizes. Na pessoa do filho pródigo, os ouvintes de Jesus viram o retrato dos marginalizados daqueles dias, os coletores de impostos e os pecadores. Eram judeus de nacionalidade, porém, por causa de sua ocupação, tinham sido banidos da comunidade religiosa. Estavam espiritualmente mortos, aos olhos dos judeus que permaneciam na lei. O filho pródigo trabalhara para um empregador gentil, assim como o coletor de impostos. O pródigo, no entanto, caiu em si e voltou para a casa de seu pai. Poderiam os publicanos fazer a mesma coisa e voltar? A pergunta que Jesus propunha aos ouvintes era, abre aspas, o que acontece quando um publicano ou um pecador se arrepende? Fecha aspas. Jesus retratou o amor do pai pelo filho para deixar bastante claro que o amor de Deus é infinito. Seus ouvintes reconheceram Deus na pessoa do Pai. Sabiam que o pecado é sempre primeiro contra Deus e depois contra o semelhante. Como Deus perdoa um pecador e depois o reintegra como membro de sua família. A atitude do Pai na parábola representa o perdão amoroso de Deus oferecido ao pecador que se arrepende. Como o Pai disse aos servos, comamos e regozijemo-nos. Assim Deus se alegra com seus anjos por um pecador que se arrepende. Como nas parábolas da ovelha e da dracma perdidas, todos os amigos e vizinhos também se reúnem para festejar. Na parábola do filho pródigo, o filho mais velho é convidado a festejar e a alegrar-se. Os fariseus e doutores da lei não podiam deixar de entender a pretendida identificação. Jesus tinha apontado seu dedo para eles quando contara a parte sobre o irmão mais velho. Jesus, entretanto, não os acusou de maneira alguma. Pela parábola mostrou amor e zelo genuínos, não apenas pelo pecador arrependido, mas também pelo filho obediente. Pediu aos líderes religiosos daqueles dias para celebrarem e alegrarem-se quando alguém social e moralmente marginalizado se arrependesse. Pediu-lhes que aceitassem essas pessoas com amor fraternal e que os reintegrassem na comunidade religiosa. Jesus fez a proposta. Os fariseus e os doutores da lei teriam de tomar a decisão. A parábola do filho pródigo proclama as boas novas do Evangelho. Todos aqueles que voltaram suas costas para Deus, que consideram a igreja fora de moda e aceitam a permissiva sociedade atual, encontrarão um Pai Celestial amoroso, esperando por eles no momento em que regressarem. Há uma volta ao lar para eles, porque Deus é o lar. Embora o arrependimento seja um mistério, o cristão que tem amado e obedecido a Deus deve regozijar-se e alegrar-se quando um pecador se arrepende. Para ele são dirigidas as palavras, abre aspas, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Fecha aspas. Esta é a mensagem para o justo que tem enfrentado batalhas pelo e com o Senhor, que tem suportado o calor do dia e tem guardado a fé. Do ponto de vista da economia, modernos filhos pródigos têm dissipado milhões. Os pródigos de nossos dias esbanjam tempo e talentos como se não tivessem valor. Não é de admirar que os justos digam, abre aspas, imaginem se esses recursos fossem usados para difundir o Evangelho e construir o reino de Deus, fecha aspas.
Ninguém pode discutir isso. Deus não está interessado em tempo, energia e talentos gastos, embora não perdoe o mau uso e o desperdício. Deus está interessado na salvação dos seres humanos. Quando um pródigo moderno cai em si e volta para Deus, há alegria nos céus. Como o céu se alegra, assim a igreja deve celebrar e regozijar-se quando alguém espiritualmente morto revive e quando o que estava perdido é achado. Proclamar o evangelho da salvação e ver pecadores serem salvos pelo conhecimento de Cristo deve ser uma infindável celebração de vida para todos os que creem. É esta uma história na qual apenas a graça de Deus é revelada? A parábola é uma história do cristianismo sem Cristo? A resposta a essas perguntas é que a parábola deve ser vista no contexto das Escrituras. Do princípio ao fim, a Bíblia, desde a desobediência de Adão e Eva até a descrição das multidões cercando o trono do Cordeiro, é um comentário fluente a respeito desta parábola. É Jesus que fala sobre o amor do Pai e abre o caminho para a casa do Pai e que chama o pecador de volta à casa.